exaltando o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Essa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem falado de verdade comigo e que nos impulsiona cada dia a não parar, a não desistir. O que nós desejamos nas nossas vidas, lá no nosso íntimo, né? Que acho que cada um de nós tem por um desejo, acho que é um desejo comum que todos nós temos, é de fazer a diferença. Ou de fazer algo diferente, mas principalmente de fazer a diferença. E aí existem muitas técnicas, existem muitas pessoas que são doutores em ajudar os outros a fazer a diferença. Se a gente procurar por aí, tem vários livros que ensinam técnicas, que ensinam livros de autoajuda, livros de ajuda disso e daquilo. Mas existe uma pessoa acima de todas as outras que fez a diferença. Jesus. E aí eu falava assim, essa semana eu falei, Senhor, ser mais um na multidão não agrega nada. Ser mais um comum em meio a todos não muda a vida de ninguém, nem muda a minha vida. Não me estimula a crescer, nem estimula o crescimento de ninguém. Então eu preciso fazer a diferença, mas eu quero buscar em Ti a resposta, eu quero buscar em Ti, Senhor, o caminho, eu quero buscar em Ti as direções, as estratégias, os conselhos, para que eu possa ser a diferença na vida de alguém, para que eu possa verdadeiramente ser instrumento na vida de alguém e fazer a diferença. E eu fui buscar isso na Bíblia. Eu gostaria que vocês abrissem, por favor, a palavra de Deus no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. À medida que você encontre, você dá um amém aí onde você está. Amém? Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aí. Amém? Nesse texto, nós vamos ter algumas direções de como fazer a diferença. Esse texto da palavra falou muito comigo essa semana. Hoje ainda pela manhã, Deus complementou aquilo que Ele queria que eu compartilhasse com vocês. Mas primeiro Deus compartilhou aquilo que Ele queria que eu entendesse. Porque quando cada um de nós ministra a palavra de Deus para alguém, a palavra primeiro corta na gente. A palavra primeiro tem que fazer diferença em cada um de nós. E cada um de nós aqui é instrumento de Deus. Senão vocês não estariam aqui. Cada um de vocês são aqueles que Deus escolheu para um dia fazer a diferença. Nos colocamos diante do altar do Senhor. Pedimos sabedoria para Deus, discernimento, entendimento na sua palavra, para que Deus abra os nossos olhos, ouvidos, corações e mentes, para que a gente possa entender e reter a palavra dEle. Mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que a gente possa verdadeiramente fazer a diferença na vida de alguém. E aqui vão alguns pontos que vão nos mostrar como a gente pode fazer a diferença.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, de sorte que haja em nós as mesmas atitudes que houve em Jesus. Primeiro ponto, atitude. Atitude é aquilo que movimenta tudo em nossas vidas. A atitude gera uma ação, gera um poder de reação interior, é o que nos movimenta, o que nos impulsiona a continuar, o que nos impulsiona a não desistir. A atitude é o que muda uma situação na nossa vida. A atitude é o que nos faz caminhar. A atitude é o que nos faz romper. A atitude é algo que nos faz não permanecer paralisados. Nós precisamos buscar isso dentro de nós mesmos. Atitude. Você não faz a diferença na vida de ninguém quando você não tem atitude. Você não faz diferença nem na sua vida quando você não tem atitude. Atitude de buscar, atitude de romper, nós precisamos ter. Não fazemos a diferença quando falamos mal um do outro. Nós não fazemos a diferença quando nós dormimos até meio-dia. Nós não fazemos a diferença agindo e pensando como todos os outros fazem. Nós não somos objetos comuns. Nós somos chamados por Deus, cada um de nós, escolhidos, separados. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu, já tinha propósito nas nossas vidas no ventre das nossas mães. Nós não entendemos a maioria dos propósitos de Deus, mas Deus tem. Glória a Deus. Não podemos permanecer no lugar comum. Precisamos romper verdadeiramente em fé, romper em conhecimento para que possamos fazer a diferença na vida das pessoas, amém? Eu e você só faremos a diferença nas nossas vidas e na vida de alguém se nós tivermos atitude. Fala com o teu vizinho assim: irmão, você precisa ter atitude. Tudo que nós vamos falar essa noite tem a ver com as atitudes que Jesus tomou, com as escolhas que Jesus fez. Segundo ponto, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha lá o que diz em João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe o que esse texto quer nos ensinar? Sabe o que esse texto está nos revelando? Jesus, mesmo com toda a glória, com toda a graça, Jesus, sendo o próprio Deus em forma de homem, não era apegado à posição dele. Jesus não era apegado àquilo que ele tinha. Jesus não era apegado aos seus privilégios. Tem gente que não sabe ceder nada. Tem gente que é extremamente controladora. Tem gente que não abre mão de nada em prol do outro. Se nós não entendermos que alguns privilégios que temos em nossas vidas, Deus nos deu para que nós pudéssemos abençoar o próximo, não faremos a diferença. Aquilo que Deus nos dá, grava isso no teu coração, aquilo que Deus nos dá como privilégio, não é para ficar guardado comigo, não é para ficar guardado com você. É para a gente poder distribuir gratuitamente, porque Deus nos deu gratuitamente, e gratuitamente a gente distribui. Amém? Glória a Deus. Com carinho, fala para o teu vizinho assim: pessoas que não sabem abrir mão de nada, nunca farão a diferença. Fala a Deus. Abraão era próspero, tinha seu gado, tinha a fazenda, mas no ouvir o chamado de Deus, Abraão abriu mão. Abraão deixou a parentela dele e foi para o lugar onde Deus determinou. Abraão obedeceu. Do outro lado da história, a gente tem a mulher de Ló, que era apegada à cidade de Sodoma e Gomorra, e quando Deus deu orientação: sai porque eu vou destruir a cidade, não olhe para trás, ela olhou, porque ela não conseguiu desapegar daquilo.
E ela paralisou e virou uma estátua de sal. Estátua de sal nas nossas vidas é quando a gente está paralisado. Quando o passado ainda está tão forte, tão latente no nosso interior, que a gente não consegue avançar e a gente para. Amém? Quer fazer a diferença? Lei do desapego. Guarda isso com carinho. Terceiro item. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fez-se semelhante aos homens. Olha que interessante, Jesus, mesmo sendo Deus, ele esvazia-se de si mesmo, ele esvazia-se da sua glória, esvazia-se da sua plenitude, e o que Jesus fez foi renunciar aos seus privilégios pessoais, ou seja, Jesus renuncia em prol, em favor da minha vida e da sua vida. Jesus renuncia à posição soberana dele como Deus, para que ele pudesse se achegar a cada um de nós em prol das nossas vidas. Se você não conseguir se esvaziar dos seus interesses, você nunca vai conseguir entender o que teu irmão precisa. Se você não conseguir andar do lado do teu irmão, ou seja, se você não conseguir sair da sua posição muitas vezes privilegiada, para caminhar junto com quem está do teu lado, você nunca vai entender a necessidade do outro. Esvaziou-se de si mesmo em prol da minha vida, em prol da tua vida, porque se ele permanecesse na posição de Deus, ele não viveria o que nós vivemos, ele não sentiria as nossas dores enquanto homem, ele não teria sentimentos, ele não teria dor, ele não teria fome, ele não teria frio, ele não teria lágrimas. Esvaziou-se de si mesmo para entender a minha necessidade, para entender a tua necessidade. Então, querido, se esvazia da tua posição de privilégio e caminha lado a lado com o teu irmão. Só assim você vai entender a necessidade do próximo. Amém? Enquanto nós estivermos no pedestal, a gente não consegue fazer a diferença. Se eu não conseguir caminhar com o meu irmão, se eu não conseguir entender verdadeiramente a necessidade dele, se eu não conseguir sentir a dor dele do meu lado, eu não consigo fazer a diferença. 4. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Presta atenção numa coisa muito interessante aqui. Tomando a forma de servo. Não diz a palavra que Jesus ficou parecido com o servo. A palavra diz que Jesus tomou a forma de servo, ou seja, Jesus não interpretou um papel. Jesus não foi um grande ator, que muitas vezes a gente assiste na TV aí, por exemplo, o cara é um general, ele faz tão bem feito que a gente até acredita que ele é um general. Ou ele faz um papel tão bonzinho que a gente acredita que ele é o bonzinho, ou ele é o vilão, seja lá o que for. Jesus não fez um papel, Jesus não foi um ator, ele não fez curso de teatro. Jesus se fez servo. Glória a Deus. Pessoas que não servem, pessoas que não sabem servir uns aos outros, nunca farão a diferença. Eu preciso aprender a ser servo de Deus acima de todas as coisas, mas eu preciso aprender a servir o meu irmão. Isso é todo dia. Se eu não orar, se eu não buscar todos os dias, e ainda assim eu erro, ainda assim eu peco, mas se eu não souber me colocar na posição de servo de Deus todos os dias, a presença de Deus se afasta da minha vida. E se eu não conseguir me colocar na posição de servo para poder caminhar junto com o meu irmão, entender as necessidades dele, eu nunca faria a diferença. Sabe o que eu acho muito interessante? Por exemplo, nós temos lá a nossa salinha do infantil. Alguém está lá servindo. Alguém está lá tomando conta das crianças. Amém? Amém. Servindo a Deus, porque o ministério é do Senhor, mas servindo a nós que somos pais, no meu caso avô, mas Deus está lá tomando conta dos pequenininhos da gente. Todo mundo aqui está com filho, né?
Até o Cláudia Martinha daqui a pouco vão estar canetinha aí. Mais uma que vai estar lá no bercinho do infantil. Então a gente tem que glorificar a vida do nosso irmão, que como servo está lá fazendo o trabalho de maneira voluntária. Glória a Deus. Amém? Olha que interessante o texto de Mateus 20, no versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Amém? E aí ser servo, servir, dentro de todas essas características, dentro de todos esses conselhos, ensinamentos que Jesus nos dá, como fazer a diferença, dentro desse contexto de ser servo, na palavra de Deus, em Mateus 24, versículo 45, Mateus 24, versículo 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento em seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Amém? Parado lá do servo, e aqui nós vamos falar do servo bom e fiel. Se você não conseguir servir, você não está pronto para fazer diferença em lugar nenhum. As qualidades de um servo. Interessante que nesses versículos tem 7 qualidades de um servo. Primeira, tem prazer em servir. Aquele que é servo, ele tem dentro de si o prazer em servir, o prazer em ajudar, o prazer em agregar algo de bom na vida do irmão. Ele faz o trabalho dele bem feito, ele faz o trabalho dele com prazer, porque ele tem prazer em servir. Ele serve na igreja não por obrigação, porque ele tem prazer. Ele faz suas obrigações, ele cumpre com seus compromissos, porque ele entende que ele precisa servir. E isso é agradável ao coração dele, é agradável aos nossos corações. Não tem que ser por obrigação, tem que ser por amor. Amém? Segunda característica de um servo bom e fiel: fidelidade. Seja fiel às suas escolhas. Quem não é fiel a si próprio nunca vai ser fiel a ninguém. Primeiro eu tenho que ser fiel a mim, aos valores e princípios que Deus colocou no meu coração. Eu tenho que ser fiel àquilo que eu sonhei. Eu tenho que ser fiel às minhas atitudes. Eu tenho que ser fiel aos meus amigos. Eu tenho que ser fiel aos princípios do Evangelho. Amém? Terceira característica: o servo bom e fiel é o servo prudente. Característica: o significado da palavra prudente é a pessoa que evita causar dano ou erro. Nós somos seres humanos, nós vamos errar sempre, porque a Bíblia diz: não há um justo sequer sobre a face da terra. Então nós vamos errar, mas o prudente é aquele que evita errar. Precisamos ser prudentes, amém? Outra característica: excelência no que faz. O servo bom e fiel, ele capricha, ele tem excelência quando ele doa o tempo dele, ele tem excelência quando ele doa o serviço dele. Precisamos aprender a ser excelentes em tudo o que fizermos. Excelente no tratar as pessoas, excelente nos nossos relacionamentos, excelente nos nossos trabalhos, excelente com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Excelente principalmente no serviço na casa de Deus. Precisamos buscar excelência. Essa excelência quem vai trazer, quem vai nos ensinar é o Senhor a cada dia. Amém? Uma característica do servo, e essa eu acho que ninguém vai gostar. O servo é aquele que aprende a sofrer. Vai doer ser servo? Vai. E vai doer porque você vai servir e as pessoas não vão te entender. Vai doer porque você vai fazer e as pessoas não vão reconhecer.
Vai doer porque você vai se dedicar e as pessoas vão dizer assim: ah, mas você deveria ter feito mais. Só que o servo bom e fiel é aquele que aprende a sofrer. Vida de servo não é um mar de rosa. Vida de servo é aquele que toma puxão de orelha, aquele que leva bronca, mas não corrompe o coração porque ele é servo, porque ele faz com amor, porque ele faz com carinho, porque ele derrama o coração, porque ele derrama a vida, porque ele derrama a fidelidade, porque ele derrama os princípios dele, estabelecidos no altar do Senhor e no caráter que Deus formou na vida dele para aquilo. Então, quando alguém puxa a orelha, quando um líder puxa a tua orelha, você vai entender assim: opa, ele está falando porque ele me ama, porque ele quer me ver crescer. Amém? Quando o nosso chefe puxa a nossa orelha, muitas vezes ele puxa, né, aquele puxão para jogar a gente lá no chão, a gente entende: não, esse puxão de orelha vai me impulsionar, vai me levar para voos mais altos, porque o meu coração está ali, porque eu sei da fidelidade com que eu tenho desempenhado o meu trabalho, eu sei da doação que eu tenho entregue neste lugar. Então o próprio Deus que me ensinou isso é o Deus que vai me exaltar. Então esse puxão de orelha é para me fazer ser alguém melhor. Amém? Produtividade. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento em seu tempo? O servo bom e fiel é aquele que produz. Quando uma tarefa é dada a ele, ele executa com eficiência. Tem uma responsabilidade a cumprir? Cumpre. Tem gente, querido, que você passa uma missão hoje, você passa uma tarefa hoje, a pessoa vai te dar uma resposta daqui a uma semana. Alguém conhece gente assim? Eu conheço um monte. Você pede alguma coisa hoje, a pessoa te responde daqui a uma semana, irmão. Como é que faz? Última característica do servo bom: disponibilidade. Queridos, eu preciso que você chegue 1 hora mais cedo no trabalho. Ih, não vai dar não. Vai dar não, tenho um compromisso, moro longe, a 4 é engarrafada, ih, complicou. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte: você não consegue chegar 1 hora mais cedo, precisa que você fique uma meia hora mais tarde comigo, pode ser, a gente tem um negócio para resolver. E hoje não. Hoje complicou a minha vida, não dá, minha esposa está em casa, me pediu para estar lá com ela, meu marido está lá, tem que fazer o jantar, não sei o quê, não dá, hoje não dá. Só que é o seguinte: não dá nunca. O problema das pessoas com falta de disponibilidade é que nunca podem. Queridos, a gente marca um compromisso, marca uma reunião. Não posso, não dá, mamãe não deixa, papai não quer. O servo bom é aquele que tem disponibilidade, porque ele faz por prazer. Glória a Deus. Não é peso. Isso é uma das características, são 7 características do servo bom e fiel, que está dentro de tudo aquilo que Jesus está nos ensinando para que possamos fazer a diferença. Amém? Fala mais uma vez para o teu vizinho assim: querido, você está aqui porque Jesus te escolheu para fazer a diferença. Amém? Quinta característica: tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus veio até este lugar, desceu da posição dele, como a gente já falou, para entender a minha dor, para entender a minha necessidade, para entender aquilo que eu passo como homem, para que ele pudesse me ajudar. Número 6, humilhou-se a si mesmo. Preste atenção numa coisa: não foi ninguém que humilhou Jesus, embora ele tenha sido humilhado muito quando ele estava caminhando até a cruz, mas quando a palavra nos diz humilhou-se a si mesmo, foi que ele abriu mão da posição dele, veio à terra como homem e se humilhou. Ou seja, ele mesmo se deu, ele mesmo se entregou, ele mesmo doou a vida dele.
Glória a Deus. Por mim e por você. Ô Senhor. Se você não conseguir se humilhar, se você não conseguir deixar o seu orgulho de lado, se eu e você não conseguirmos deixar o nosso orgulho de lado, se nós não conseguirmos deixar o ego, a vaidade de lado, nós nunca conseguiremos nos humilhar. E se nós não conseguirmos nos humilhar, nós nunca seremos capazes de fazer a diferença na vida de ninguém, nem na nossa própria vida. Porque enquanto a gente estiver cheio de soberba, enquanto a gente estiver cheio de ego, isso vai roubando, isso vai minando o nosso coração, isso vai roubando dia a dia a nossa comunhão com Deus. E aí existe um grande perigo, porque o orgulhoso ele começa a se sentir autossuficiente. É aquele que, se não consegue se humilhar na presença do Senhor, ele começa a andar pela força do braço, ele começa a andar por seu próprio entendimento, ele começa a andar pelas experiências que ele tem, e aí ele deixa Deus de lado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Jesus, onisciente, onipotente, Jesus onipresente, se humilha para ser igual a mim, igual a você. E por que eu e você muitas vezes ficamos de mimimi e não conseguimos nos humilhar diante dos nossos irmãos? Por que eu e você muitas vezes não conseguimos sentar lado a lado com alguém, com aquele que muitas vezes está dando puxão de orelha, aquele que está puxando o tapete? Por que nós não conseguimos fazer isso, nos humilhar de nós mesmos, para que possamos entender a necessidade do outro? Quantas vezes você vai no supermercado, a pessoa está de cara feia para você, ou vai na farmácia, a pessoa te trata mal? Aqui um pouco menos. Mas quando a gente estava no Brasil era comum, a gente experimentava isso toda hora. Verdade ou mentira? Só que a gente não sabe qual é a necessidade daquela pessoa, a gente não sabe o que aquela pessoa tem passado, a gente não sabe o que aconteceu aquela manhã na vida daquela pessoa. E se eu não conseguir sair da minha posição e me humilhar para tentar entender o que aquela pessoa tem, mesmo que eu não conheça, me humilhar não é só para quem eu conheço, é para quem eu não conheço também. Você foi lá com todo amor e carinho e a pessoa te tratou mal e você vai... Não, engole, se humilha. Deus, eu não sei o que essa pessoa está passando, eu não sei o que gerou esse caminho até que ela esteja de mau humor dessa maneira hoje, descontando na minha vida o que eu nem sei o que está acontecendo. Mas como teu servo, como aquele que quer fazer a diferença, mesmo que aquela pessoa não saiba, eu estou aqui intercedendo pela vida dela, porque é isso que o Senhor me ensina, porque eu quero ser um servo bom e fiel, porque eu quero ser aquele que faz a diferença na vida de alguém, mesmo que aquela pessoa não saiba que eu estou orando pela vida dela. Esse é o meu papel de entrega, esse é o meu papel de servo diante do altar do Senhor. Amém? E Jesus, eu e você só nos humilhamos, nós só conseguimos nos humilhar porque nós somos obedientes. Esse é o 7º item. Obediência. Jesus se submeteu, porque quem se humilha se submete. Jesus se submeteu à vontade de Deus. Amém? Amém. Hoje nós temos vivido uma geração de que tudo pode, e quando nós somos confrontados, nós não queremos obedecer. Está tudo muito fácil. As coisas são de acesso muito rápido e muito fácil para a vida da gente. As famílias muitas vezes estão desestruturadas. Os filhos não respeitam pai e mãe. Só que tem um problema, querido. Quando essa criança cresce, quando nós que não tivemos uma educação, uma escola dentro de casa, somos inseridos na sociedade, a sociedade cobra. Então, se nós não soubermos capacitar por obediência aos nossos filhos e às nossas próprias vidas, por obediência a Deus, nós vamos apanhar da sociedade, porque a sociedade bate. A sociedade, ela judia mesmo.
se a gente não conseguir seguir um padrão, a sociedade é feita de regras, é feita de normas, é feita de leis, e se a gente não consegue ser obediente a essas normas, a essas leis, a essas regras, a gente apanha. Não é verdade? Aqui a gente experimenta isso, graças a Deus ainda não aconteceu, em nome de Jesus não vai acontecer, mas anda acima da velocidade. Se tiver um policial ali, ele vai te multar. Sabe uma coisa que é curiosa? Quando a gente tem uma placa, olha só, olha o que é autoridade. Quando a gente tem uma placa dizendo que a velocidade está lá, 70 milhas por hora. Quantas vezes, inclusive eu, andei a 75, 80. Pô, Fábio, me ajuda, cara. Quantas vezes a gente faz isso? Agora, está lá no teu Waze ou no teu Google Maps, ou seja o que for, ou você enxerga de longe, que tem um radar da polícia, um policial com radar. O que você faz? Rapaz, 70 virou 60 fácil. Verdade ou mentira? Sabe por quê? Porque a placa, ela está só te avisando, mas o radar ele te multa. O radar gera autoridade, o policial é autoridade. Então, se nós não conseguirmos ser obedientes às regras, nós vamos tomar um puxão de orelha. E dói, né? Começar com $150 saindo do bolso assim, porque você andou 10 milhas acima do permitido, dói, né? É por aí. Olha o que Jesus diz em João 10, capítulo 17 e 18, e essa é a 8ª característica. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tendo poder para dar e tornar a tomá-la, Jesus não foi obrigado a fazer nada. Ele foi voluntário. E essa é a 8ª característica, voluntariado. Por isso, mais uma vez eu vou dizer, é muito legal ver o trabalho. Hoje a gente só está com o infantil funcionando, alguma coisa da comunicação funcionando, estamos transmitindo, publicando nas redes sociais, louvor. Todos nós, cada um de nós, que trabalha na casa do Senhor, nos seus ministérios, no seu devido lugar, de maneira voluntária, está exercendo uma característica de fidelidade, uma característica que vai nos levar a fazer a diferença. Porque isso aqui que nós fazemos hoje alcança outras pessoas, mesmo aquelas pessoas que não estão aqui. Mas a minha oração, a sua entrega, vidas que nós nunca vamos saber. Mas alguém está assistindo esse culto, porque eu e você entendemos o que é ser fiel e dizimamos na casa do Senhor, para que a gente possa pagar o aluguel e ter a porta de uma igreja aberta. Muitas vezes eu e você não sabemos, mas aquele que está nos assistindo pela internet está num momento de desespero e precisa ouvir a palavra. E não é por minha voz, não é pela voz de vocês, é pela voz do Senhor, que está produzindo vida onde muitas vezes não existia morte. Amém? Amém? Então, quando a gente vem à casa do Senhor, essa entrega é de maneira voluntária, de maneira agradável. Isso não tem que ser um peso para a vida da gente. A gente tem que pensar que a gente está sendo um servo bom e fiel e que nós vamos fazer a diferença na vida de tantas pessoas, mesmo aquelas que a gente não conhece. Que a gente vem aqui, a gente se alimenta, a gente se enche. E no meio da semana, Deus pode trazer 1 ou 2 ou 10, assim, quanto Ele quiser, colocar do teu lado. E você vai lembrar da palavra que gerou transformação dentro da tua vida. E você vai ministrar a vida dessa pessoa. Pode ser a palavra desse culto, pode ser a palavra de 10 cultos atrás. Mas aquilo transformou a tua vida. E isso é que é o lindo na obra de Deus. Porque Deus não tem tempo. Não preciso falar de alguém essa semana porque a palavra foi de transformação, porque a palavra foi de um servo bom e fiel, porque a palavra foi de fazer a diferença. Não. Muitas vezes a pessoa está com um problema que ela está se sentindo excluída, não sei o que, você vai lembrar lá
da palavra do culto que disse que Deus levou primeiro a pessoa para a caverna e depois levou ela para pouquinhos e depois entregou o seu real propósito. Se essa palavra entrou no teu coração, ela está ali. Ela está guardada e de maneira voluntária você vai pegar e você vai acompanhar e vai dar essa palavra para essa pessoa. Porque Deus falou contigo, assim como Deus vai falar com outras pessoas através da tua vida, amém? Por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós servimos, é por isso que nós nos alegramos. A palavra diz, né? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Porque isso gera alegria em nossas vidas. Quando você consegue ver que uma pessoa que andava triste, deprimida, chateada, se abre com você, é uma tremenda vitória, porque você começa a entender que aquela pessoa confia em você. Entendendo que ela confia em você, porque ela olha refletido na tua face, nas tuas atitudes, nas tuas palavras, a presença de Deus. Não é por mim, não é por você, é por Deus. E aí, quando você começa a enxergar transformação na vida dessa pessoa, crescimento, verdade ou mentira, gente? Isso não dá uma alegria dentro da gente? Você vê uma pessoa triste que confiou, que já chegou a você, e você vai ali, acompanha, ministra, aconselha, e essa pessoa dá a volta por cima. Muitas vezes são relacionamentos familiares que estão destruídos, muitas vezes são casamentos que estão à beira do abismo, muitas vezes é uma pessoa que está com uma depressão tão grande que ela está pensando em se entregar à morte. E aí Deus nos usa como instrumento de maneira voluntária, mas isso tem que sair do meu coração. Senhor, estou aqui, eu sou voluntário para te servir e para servir os meus irmãos. Voluntariado é isso. E Deus vem nos capacitando dia a dia para que a gente possa crescer e avançar, só que a gente não pode parar. A gente não pode estagnar, a gente não pode desistir. Vem o cansaço, vem, está todo mundo cansado aqui. A gente sempre fala, a gente rala muito aqui. Eu acho que as pessoas devem olhar para a gente no Brasil e imaginar que a gente está nadando numa banheira de dólar. Essa semana eu vi sempre alguma publicação em algum lugar desse aí, de uma rede social, parecia que tinha um sujeito que está nadando numa banheira de dólar. Como meus amigos me veem no Brasil, nadando numa banheira de dólar. Querido, vem acompanhar o nosso dia a dia aqui para saber como é. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Olha para o teu vizinho aí. Olha para o teu vizinho. Ele está aqui. O teu vizinho está aqui. Glória a Deus. E está aqui. Ele não foi obrigado a vir. Nenhum de vocês veio para cá obrigado, amém? O teu vizinho está aqui. O teu irmão está aqui. Podia ter chegado do trabalho, ficado em casa, tomado banho, dar a perna pro ar na banheira de dólar. Só que não. Banheiro já fez. A banheira todo mundo já tem. Só falta o pé de dólar nos fundos. O pé de dólar nos fundos, não nasce, né? Só que Deus tem falado ao meu coração e tem falado ao coração de cada um de vocês, por isso que vocês estão aqui. E de maneira voluntária, a gente tem entregado nosso tempo para o Senhor, para que o Senhor nos use, para que possamos ser instrumento na vida de outras pessoas. Essa é a obra de Deus. Esse é o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Nona característica, nono ensinamento para que possamos fazer a diferença. Quer fazer a diferença? Repete comigo essa pergunta. Quer fazer a diferença? Quer fazer a diferença? Agora você olha para o teu vizinho. Fala assim. Pague o preço. Sabe o que é pagar o preço? Valendo seu barriga. Sabe o que quer dizer pagar o preço no contexto espiritual? Pessoa que está disposta a sofrer. Ô Senhor. É pesado, né? Hoje está tudo muito fácil, mas Jesus pagou o preço. Jesus sofreu, sim ou não? Sim. Olha normalmente para as pessoas que estão em posição de destaque. Elas pagaram o preço. Muitas pessoas de destaque, eu não estou falando de políticos ou de atores, até eles estudaram muito, se dedicaram ao trabalho, amém. Mas olha pessoas simples,
que fazem a diferença na sociedade são normalmente pessoas que trabalham em causas justas, pessoas que trabalham com ações humanitárias, pessoas que se doaram o tempo, muitas vezes o risco da vida para a defesa de animais. Quantas pessoas a gente admira porque se doaram e porque pagaram o preço e sofreram, mas hoje são referências para a minha vida e para a tua vida, são pessoas que pelo menos a gente admira. As maiores, as pessoas mais ricas do mundo são aquelas que pagam o preço, elas se dedicam demais, elas trabalham demais. Não são pessoas que recebem herança, porque o filho que não sabe o valor do trabalho destrói a herança. Quantas histórias a gente conhece de famílias que tinham heranças riquíssimas e de repente vem uma geração que é a geração que a gente infelizmente está vivendo, do tudo fácil, do tudo posso, sem regra, sem limite, destrói tudo que os pais construíram. Alguém um dia sofreu para que eu e você estivéssemos aqui. E hoje eu preciso pagar o preço para que nós possamos permanecer aqui, para que outros se acheguem. Então, muitas vezes eu vou sofrer, muitas vezes eu vou me entristecer, muitas vezes eu vou chorar, muitas vezes eu vou precisar do teu ombro, muitas vezes você vai precisar do ombro do seu esposo, muitas vezes você vai precisar do ombro da sua esposa. E eu e você, cada um de nós, seremos instrumento de troca de Deus. Eu te sustento, você me sustenta em oração. É assim que funciona. Eu sofro, você sofre comigo, porque você precisa caminhar comigo. Porque para que possamos nos chamar, nos identificar como família, para que possamos dizer que somos filhos de Deus, para que possamos dizer que somos família, irmãos, né? Será que a gente sabe o verdadeiro valor dessa palavra, irmão? Quando você entra na igreja, quando eu encontro um amigo aqui de dentro, a gente se cumprimenta por irmão. Olha, a chamada da nossa igreja, vem fazer parte dessa família. Será que eu tenho realmente sido família com aquele que está do meu lado? Será que na hora que meu irmão está sofrendo, eu consigo sair da minha zona de conforto? Zona de conforto muitas vezes quer dizer a relação do dia a dia e ter 5 ou 10 minutos para passar a mão no telefone e dizer palavras que, irmão, não desiste não, estou contigo, ó. Eu estou contigo, eu entendo a tua dor, não desiste, vamos junto, eu estou aqui, conta comigo. Amém? Estamos falando de 10 elementos aqui, elementos fundamentais para nos capacitar a fazermos a diferença na vida de alguém. E agora, o 10º elemento e fundamental elemento, o amor. Fala para o teu vizinho assim: sem amor, eu não consigo fazer e nem ser a diferença. Amém? Sem amor eu não consigo. É como se o amor fosse o tempero de tudo isso que a gente falou até agora. Você faz um belo prato, você é um gourmet, um masterchef. Você fez um belo prato. Só que se você não conseguir colocar o tempero certo, 2 ou 3 horas de dedicação naquele prato vão para o lixo. O gaúcho, bate. Gaúcho entende de carne, tio. Ele sabe a temperatura do carvão, ele sabe a altura entre o carvão e a grelha, ele sabe o corte da carne, ele sabe a temperatura ideal ali para tirar. Esses dias ele me ensinou um macete: quando tirar a carne tem que esperar a carne 10 minutinhos, é isso? De 3 a 5, eu já ia deixar a carne esfriada, tá vendo? Tudo errado. De 3 a 5 minutos para que aquele sangue que saiu da carne volte para o lugar dele, a carne fique macia. Olha só, cara. E a gente, na nossa humilde insignificância, tira a carne da grelha,
mete o facão ali, corta o fogo. Não é nada disso. Por quê? Porque ele sabe, agora com toda a técnica que ele tem, se ele não souber salgar a carne, não adiantou nada. Não é verdade? O amor é esse tempero. Se eu não consigo amar o meu irmão, eu nunca, jamais farei a diferença. Se eu não consigo me amar, eu nunca e jamais farei a diferença na minha casa, na minha família, na sociedade, na igreja, em lugar nenhum. 2 Coríntios 5,14 diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Logo todos morreram. 1 João 4,19 diz: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. E João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Todas as palavras relacionadas a amor. 2 Coríntios 5,14 nos ensina que o amor de Cristo nos constrange. É um amor tão grande que nos constrange. 1 João 4,19 diz que a gente o ama, mas Ele nos amou primeiro. 15,13 e ninguém tem maior, ninguém nunca, nem eu nem você nunca conseguiremos experimentar um amor maior do que é dar a nossa vida, o nosso tempo, as nossas palavras, o nosso colo, a nossa dedicação, a nossa ajuda pelo meu irmão. Não existe maior amor do que dar a vida pelo seu irmão, pelo seu amigo. Amém? Jesus simplesmente nos amou. Como é que eu devo amar? Amar ao meu próximo, ao meu irmão, como eu amo a mim mesmo? Sabe o que Jesus fala em João 13:34? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós amem uns aos outros. Ou seja, muitas vezes eu quero dar o amor para o meu irmão, que é o amor que eu sinto por mim. Se eu fosse seguir lá o início da palavra, amais uns aos outros como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu posso dar amor para o meu irmão? Se eu tenho coisas na minha vida que não são boas, eu sei que não são boas, como é que eu entrego isso para a vida do meu irmão? Aí vem Jesus entendendo isso e diz: um novo mandamento vos dou. O amor que você tem para dar para o teu irmão de nada serve. Ama o teu irmão como eu te amei. Porque o amor que eu tenho pela tua vida é incondicional, é um amor puro, é um amor limpo, é um amor que não espera nada em troca. E é assim que nós temos que amar ao nosso irmão, sem esperar algo em troca. Amém? Porque se eu derramar amor para pela vida do meu irmão, o amor que eu entendo, o amor que eu sei, o meu amor racional, eu sempre vou esperar alguma coisa em troca. Verdade ou mentira? É um amor que renuncia. É um amor que não busca os seus próprios interesses. Tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Não age com indignidade, não pensa mal. Esse é o amor que Jesus nos ensina a amar o nosso irmão. Amém? Curva a tua cabeça. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.